E aí, gente, tudo bem? Eu me chamo Vinícius, eu tenho 22 anos, sou natural de São Luís do Maranhão. Bom, eu tô fazendo aqui esse primeiro vídeo, né? Que vai ser o primeiro vídeo do canal. Admito que tô bem nervoso, mas eu tô fazendo esse vídeo não com o intuito de querer ofender nenhum dos lados, nem querer dizer que a minha verdade é uma verdade absoluta. Porém, eu trouxe fatos aqui sobre o governo Bolsonaro e o governo Lula. Tudo que eu tô falando aqui com comprovações são comprovações reais, tá bom? Se vocês quiserem acreditar ou não, fica por questão de vocês. Eu tô trazendo esse vídeo para que a gente possa se questionar. O cenário político atual tá muito polarizado. A gente tem de um lado o pessoal de esquerda e o pessoal de direita do outro lado, tentando empurrar esses dois bandidos, sem entender as consequências que eles estão causando para o nosso país, né? Se você sente que tem algo errado e você vai, assim como eu, também votar nulo, esse vídeo é para você. Se você gostar, deixa um like, deixa um comentário positivo para incentivar mais vídeos. E é isso. Espero que vocês gostem. Não tem como gostar, né? Porque eu fiquei com raiva assistindo esse vídeo, das injustiças que acontecem. Mas é isso. Vamos mudar nosso país. Bom, a gente vai começar aqui pelos pontos negativos do governo Bolsonaro, tá bom? Tá pontuando um por um. E antes da gente começar a falar dos pontos negativos, a gente precisa entender como se iniciou o governo Bolsonaro. Gente, o governo do Bolsonaro se iniciou em 2019, em janeiro de 2019, mais especificamente. E quando ele iniciou o seu governo, ele prometia destravar a economia brasileira, que já estava estagnada com um buraco fiscal gigante, vindo também do período do PT, não só do PT, porque historicamente falando o Brasil ele já tinha uma dívida grande, e durante esse tempo ele surfou em três ondas. A primeira foi do antipetismo, a segunda foi da Lava Jato e a terceira foi no trabalho do juiz Sérgio Moro. E uma das maiores dificuldades do governo Bolsonaro seria sim a reforma da Previdência, que vimos aí, né, que não teve, que ele não batalhou por isso. E agora a gente vai falar aqui dos principais erros do governo Jair Bolsonaro, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Bom, de primeiro a gente teve aqui ele sancionando o fundão eleitoral. Você deve estar se perguntando, o que é o fundão eleitoral? Gente, o fundão eleitoral é de onde os políticos tiram o dinheiro para fazer essas campanhas deles. Tanto com Santinho, como com o tempo de televisão, tudo isso é do fundão eleitoral. Esse fundão eleitoral aprovado pelo Bolsonaro foi de 4,96 bilhões de reais. Aí você deve estar pensando, cara, isso é muito dinheiro. E realmente é muito dinheiro. O Brasil, gente, ele não gasta em 3 anos consecutivos 1,5 bilhões de reais em saneamento básico para o povo brasileiro. E o Bolsonaro sancionou um fundão de bilhões de reais só para que os políticos possam fazer suas campanhas mentirosas. Daí você já vê o que esse governo faz não é nada bom, né, gente? A gente já percebe que daqui em diante vai só piorar. Bom, e como segundo, a gente teve ele sancionando o juiz de garantias. O que seria esse juiz de garantia, gente? O juiz de garantia nada mais é do que uma emenda do Freixo do PSOL, que é um corrupto que faz parte aí da bancada do Bolsonaro. E no tempo, o ministro da Justiça dele disse para ele não fazer isso, que essa emenda ela criava 5 instâncias no nosso país, que já é um país que tem demora nos seus processos. Ainda assim, ele tentou passar isso. E o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, ele bloqueou isso temporariamente. Mas analisando o cenário político atual, vocês percebem que a maioria do Supremo Tribunal Federal deseja o juiz de garantias. Isso faria com que a justiça brasileira, gente, retrocedesse de uma forma assim absurda. Para vocês terem uma ideia do quanto esse governo do Jair Bolsonaro é corrupto e tenta parar todo tipo de investigação. Em terceiro lugar, a gente teve também ele sancionando a limitação da delação premiada, ou seja, o que seria isso? Basicamente, se o Queiroz, não sei se vocês sabem quem é o Queiroz, que é um dos pau-mandados do Flávio Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, se o Queiroz ele quiser fazer uma delação que embargue o próprio Jair Bolsonaro, ele não vai poder. Olha que coisa boa.
daí a gente já percebe que realmente o Bolsonaro acabou com a corrupção no Brasil. Bom, em quarto lugar, a gente teve ele sancionando aí a mudança da COAF para o Banco Central. O que seria a COAF, gente? A COAF é um órgão do governo que basicamente ela identifica as operações financeiras suspeitas, tá bom? Ele fez isso e acabou com a COAF. E isso logo após o Flávio Bolsonaro, filho dele, com 42 depósitos feitos em dinheiro vivo, com suas armações aí mais imundas possíveis. Ele fez isso justamente para que as investigações em cima desse filho dele fossem paralisadas. E o Toffoli paralisou a COAF por 6 meses. E não foi falado nada, gente. Ninguém falou nada. Travou 700 investigações na justiça. E vocês ainda acham que no governo dele não há corrupção? Em quinto lugar, a gente teve a nomeação do Augusto Aras pelo próprio Jair Bolsonaro na PGR. Aí você me pergunta, o que é PGR? Gente, a PGR é a Procuradoria-Geral da República. Basicamente, ela executa e cumpre, de certa forma, a lei em todos os processos sujeitos a exames. Basicamente, fiscaliza aí os deputados, de forma bem grosseira de se explicar. E o que acontece, gente? Ele fez essa nomeação do Augusto Aras, né? Que ele próprio já fez festa para o José Disseu, que foi um dos líderes aí do PT. E a gente teve essa total afiliação do Bolsonaro ao Centrão e ao PT no decorrer do seu mandato. E logo após essa indicação do Augusto Aras, o coordenador da Lava Jato, ele pediu demissão, porque o Aras ele nega todas as investigações que tentam ser feitas durante esse governo. Daí realmente eu percebi que o Bolsonaro acabou com qualquer tipo de corrupção. Sabe por quê? Porque é impossível de se investigar a corrupção no governo Bolsonaro. Em sexto lugar, a gente teve também nomeação de líderes do Centrão no Senado e na Câmara. A gente tem o Adhemar Gonzaga, ex-advogado da Dilma, como secretário-geral da Aliança. E para fechar com chave de ouro, a gente teve o vice-líder do governo dele, que foi pego com dinheiro dentro da cueca pela própria Polícia Federal. Isso aqui, gente, é uma vergonha, tá bom? A gente percebe que o governo Bolsonaro ele é um desastre. Isso aqui que eu tô falando, gente, é poucas coisas, tá bom? Vocês podem pesquisar, tem muito mais, é muito amplo, o tanto de besteira que ele já cometeu. E é triste você ver um cenário político onde a gente tem aí um vice-líder do governo sendo pego com dinheiro dentro da cueca. Eu gostaria de deixar um adendo aqui, só uma observação para vocês, para que você que ainda tem essa dúvida se o governo Bolsonaro ele é corrupto. Para vocês terem noção, mais de 20 delegados já foram afastados até o momento, né? Toda vez que chega para investigar a família do Jair Bolsonaro. Isso é coincidência? Vocês acham que isso é coincidência? Aí vai de vocês. Bom, agora em sétimo e último lugar, a gente teve a redução aí dos combustíveis, não foi não? Onde muito bolsonarista chegou, bateu no peito, falando que o Bolsonaro tinha deixado a gasolina mais barata. O que é uma mentira, tá bom, gente? Porque mesmo ele zerando e subsidiando, ou seja, basicamente usando o governo federal com o seu imposto para reduzir essa gasolina, sabe por quê? Porque ele zerou o teto de gasto para fazer isso. E isso vai gerar uma inflação, gente, muito absurda. Cada mês que passa, o risco é maior. E isso vai estourar. Vai estourar de vir em que ano? Em 2023, tá bom? Quando um desses dois corruptos assumirem a presidência, isso vai estourar independente qual dos dois assumir, tá bom? Ele fez igual a Dilma também, né? Para encobrir a corrupção dela. Basicamente, ele fez as pedaladas fiscais da Dilma. E quando essa conta cobrar, gente, eu espero que vocês lembrem, tá bom? Dessa falsa redução aqui de gasolina. Agora a gente vai falar sobre o governo Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, antes de nós falarmos sobre o governo do Lula, gostaria de botar um adendo, porque muita gente afirma que o Lula é inocente, que ele é inocentado. Gente, isso é uma mentira, é uma fake news, tá bom?
O Lula ele não é inocente merda nenhuma. Isso foi uma manobra do Supremo Tribunal Federal, que teve as acusações dele anuladas, pois decidiram trocar todo o processo dele de vara. E coincidentemente, quando ia se iniciar o processo dele de novo, é quando o Lula completa a idade em que o crime dele prescreve. Olha que coincidência, gente. Isso é uma coincidência assim em um nível maravilhoso. E a gente teve também o Supremo Tribunal Federal, que estava só esperando a chegada de Cássio Nunes, uma indicação do Jair Bolsonaro, que só faltava o voto do Cássio Nunes, e ele votou pela suspensão do Sérgio Moro, que fez erudir toda a Lava Jato, tornando o nosso país basicamente um país sem punição. Então, antes de mais nada, eu queria deixar esse adendo, tá bom? Para que vocês entendessem. E para a gente falar do período Lula, a gente tem que entender que quando o Lula iniciou-se o seu governo, ele iniciou num negócio chamado boom das commodities. O Lula ele surfou nos bons ventos das commodities, que basicamente era o período em que o nosso país estava exportando nossa matéria-prima com uma frequência muito maior do que antes, faturando assim muito dinheiro. E basicamente o que o Lula fez foi pegar esse dinheiro, distribuir uma parte para pessoas mais pobres e a outra parte ele literalmente investiu na corrupção dele. Basicamente isso, tá bom, gente? E eu acho que é importante a gente entender também que após eu finalizar ali o governo Bolsonaro, vocês já terem entendido que o Bolsonaro e o Lula, eles não são inimigos. Eles se retroalimentam. O PT e o governo Bolsonaro, eles estão afiliados sim. Eles estão juntos sim. E se você não consegue enxergar isso, é porque, me desculpa, você tá com uma cegueira política muito grande. Vamos lá. Vamos começar a pontuar aqui tudo de ruim que foi do período Lula. E antes de eu me aprofundar no período Lula, eu gostaria de fazer um adendo. E esse vai ser o primeiro. A gente teve como primeiro o Lula fazendo um saque de 66 milhões de reais do fundão eleitoral que foi sancionado pelo Jair Bolsonaro. Logo após ele ser solto, entre aspas, o cara já sai e faz um saque de 66 milhões de reais para fazer as campanhas dele. 66 milhões de reais, gente. Para vocês terem uma ideia do quanto o nosso país ele é uma piada. Entendeu? Um ex-presidiário condenado em todas as instâncias sai da cadeia e já tem direito a ter 66 milhões de reais. Infelizmente, esse é o nosso país. Agora, como segundo, vamos voltar ao primeiro escândalo de corrupção no período Lula, tá bom, gente? Com gravações comprovando, tá bom, a venda de licitações dentro dos Correios. Esse escândalo ficou conhecido como escândalos dos Correios, tá bom? E basicamente o que acontecia? Eles chegavam lá, pagavam uma indicação política do então deputado Roberto Jefferson, que fazia basicamente isso através dos Correios. Daí foi à tona todo o esquema do mensalão. A gente tem como terceiro o mensalão, que até então é o maior escândalo de corrupção do país. Antes do mensalão, a gente tinha propinas de parlamentares em projetos específicos, ou seja, os parlamentares iam lá, pagavam uma quantidade para aprovar um projeto específico deles. E o PT, ele institucionalizou a corrupção. A propina ela deixou de fazer isso em projetos específicos e começou a ter uma base de parlamentar. Ou seja, essa base de parlamentar, ela ganhava uma mesada, tá bom? Para ajudar nos projetos do PT. Em quarto lugar, a gente tem o caso Delcídio do Amaral, líder do governo PT no Senado, que tentou comprar o silêncio do delator, que no tempo estava para entregar a Dilma e o Lula. E ele mesmo foi preso, o Delcídio foi preso por tentar fazer isso. Ou seja, o cara tentou comprar o silêncio porque ele viu que a Dilma e o Lula ia cair. E foi preso por isso, gente. Vocês realmente acham que não tinha... o Lula ele não tinha envolvimento na corrupção junto com a Dilma? Vocês realmente acham isso?
A gente tem também em quinto lugar a cassação do José Dirceu, uma das principais mentes do PT, tanto no governo Lula como no da Dilma. Ele foi cassado justamente pelos escândalos dos Correios e Petrobras. Ele ainda foi cassado no período Lula, tá bom, gente? Ele estava envolvido tanto nos escândalos dos Correios como na Petrobras. Daí a gente já vê, né? Uma das mentes do governo do PT sendo preso novamente, mais um. Em sexto lugar, a gente tem o João Vacari Neto, o tesoureiro do PT, que foi preso e condenado no tempo por cobrar propina na Petrobras. E o marqueteiro do PT também foi preso por receber propina da Odebrecht. Ou seja, eles utilizavam os escândalos de corrupção com as empreiteiras, trazendo dinheiro do exterior para pagar as campanhas milionárias que eles faziam junto desses marqueteiros. Sétimo lugar, a gente tem o Petrolão, que foi o maior escândalo de corrupção da história do país, tanto em quantias de dinheiro como em termos de poder político. Eles faziam isso para aprovar os projetos de leis e suas medidas provisórias de interesse do governo do PT. Eles aparelharam a Petrobras, assim como em algumas estatais, como ficou bem claro nos escândalos dos Correios. Mas a Petrobras ela era a principal e era dividida em 3 partidos políticos diferentes, como o PP11, progressistas, o PT e o MDB, que dividiam as propinas entre si e com o cartel de empreiteiras. Oitavo lugar, a gente tem aqui uma das maiores demonstrações de autoritarismo do PT em maio de 2016. Após o impeachment da Dilma, eles se pronunciaram com arrependimento de não ter ampliado o seu controle da sociedade. Eles também se arrependeram de não ter mais influência sobre a Polícia Federal, o Ministério Público e as Forças Armadas. Esse pronunciamento aqui, vocês acham que não é de um governo autoritário que queria ter o controle social e, além do mais, da Polícia Federal, Ministério Público e das Forças Armadas, basicamente para fazer uma ditadura? Pelo amor de Deus, gente, o PT, em questão de comparação com o governo Bolsonaro, é nítido a corrupção dos dois. Nono lugar, vamos falar sobre fake news. Hoje em dia, muita gente é contra as fake news, mas o que ninguém sabe é que no tempo o PT deu início a isso. Eles pagavam blogs falsos no Twitter para assassinar a reputação de seus inimigos políticos. No tempo, eles faziam isso quando a Dilma estava disputando contra o José Serra. Eles criavam tantas fake news que os petistas chegaram a agredir repórteres. Eles criaram até listas negras com jornalistas e um adendo. O Lula ele chegou a tomar uma medida concreta. Ele chegou a caçar um repórter estrangeiro do New York Times que divulgou o vício dele em bebidas. E ele ainda fez um pronunciamento falando o seguinte: se eu deixar que me chamem de bêbado sem fazer nada, daqui a pouco alguém vai dizer que eu sou gay e vocês vão me deixar fazer nada. Para vocês verem, né, que é o Lula aí que luta pela comunidade LGBT, que ajuda os negros, quando na verdade ele não passa de uma pessoa ruim, de um cara nojento e de um corrupto. Em décimo lugar e último, isso aqui até hoje, tá bom? Ele bate nessa tecla. O Lula até hoje ele quer regulamentar a imprensa e a criação de uma agência regulamentacional que inspecione a imprensa. Se isso bem aqui não for uma proposta de um ditador, eu não sei o que é, gente. Sinceramente, eu não sei o que é mais um ditador. Vocês podem pesquisar, ele tem vídeos dele falando isso, tá bom? Eu não tô tirando isso aqui do meu pensamento, não. Vocês podem pesquisar isso. Então é isso, gente, tá bom? Como eu disse no começo do vídeo, eu não tô aqui para forçar ninguém a acreditar em mim. Eu só quero que as pessoas abram os olhos delas para entender que esse cenário político atual, onde eles querem porque querem empurrar que a gente escolha entre dois bandidos, isso não é legal. As pessoas têm que saber
a verdade, as pessoas têm que criar aquele gosto por pesquisar. A gente tem que levar a política a sério, porque é algo que influencia no nosso país e no nosso bolso. A gente tem que levar mais a sério. Hoje em dia a política ela tá saturada, as pessoas já não querem mais saber de política, já não querem mais saber sobre os políticos envolvidos, no qual elas estão voltando. Então eu peço que ao final desse vídeo você se questione, que você abra um pouco a mente, pare de acreditar somente na bolha que você anda, pesquise, se informe, se questione, questione se esse cara tá certo, se ele tá errado, e se ele tiver errado, vamos cobrar, porque político tá ali para ser cobrado e não para ser idolatrado.